Saudações, meus amados irmãos. O desapego é uma atitude e uma prática primordial para a libertação total do espírito. É uma das práticas, uma das condutas primordiais para que o espírito possa se libertar de certas amarras, de certas prisões ou encarceramentos. O espírito imortal é livre. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e temos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade para, então, decidirmos qual caminho trilharmos. Somos espíritos livres, porém, nem todos conseguem ser os senhores dos seus destinos, porque muitos ainda, nas ilusões, acabam se perdendo num grande labirinto que a própria mente confusa cria. Então, é necessário que o espírito conecte-se com Deus, com a fonte criadora, para que possa enxergar melhor as possibilidades infinitas que levarão este espírito ao seu destino derradeiro, porque conectando-se com Deus, podemos então achar uma saída para os problemas e também nos desvencilharmos das armadilhas destes labirintos confusos que a própria mente egóica cria. Para que possamos crescer, evoluir, progredir, é necessário que nos desprendamos de muitas coisas que nos aterram aqui em nosso planeta. Muitos ainda carregam em suas costas muitas coisas desnecessárias. Muitos assumem compromissos de outros e tal como Atlas, querem carregar o mundo por cima de seus ombros, pretendendo resolver os problemas de outras pessoas, os problemas do mundo, mas acabam se esquecendo de si mesmos. Muitos destes que querem carregar os outros pelos ombros ou pelas costas acabam cometendo um grande erro, porque tiram a oportunidade daquelas outras pessoas de progredirem, de crescerem, porque ao se tentar carregar nas costas os problemas dos outros, esta pessoa acaba trazendo para si mesma
inúmeros problemas ainda maiores, porque ninguém pode fazer o trabalho de uma outra pessoa, já que cada um recebe uma prova para que consiga passar pelo seu teste. Cada um tem uma lição a aprender. Não podemos, pois, fazer a lição de casa de outros, porque cada um precisa passar por um teste, por uma prova, por um treinamento. Cada um precisa encarar seus desafios e, com as próprias pernas, arregaçar as mangas e trabalhar para superar estes obstáculos. Não podemos, pois, fazer a lição de outros, porque estaríamos sendo negligentes. Estaríamos, então, infringindo uma lei arbitrária. Estaríamos tentando remover do caminho dessas outras pessoas estas provas, estes testes, estes treinamentos, com o intuito de resolver, com o intuito de auxiliar, com o intuito de ajudar, mas não seria a melhor coisa a se fazer, não seria a melhor ajuda ou melhor auxílio, socorro, amparo a se fazer, tentando fazer a lição de outro. Porque cada um precisa passar por uma prova, cada um precisa resolver o seu problema, porque senão o espírito não aprende, o espírito não consegue evoluir. Cada espírito tem uma prova, um teste para fazer, porque é dado a cada um segundo as suas obras. Então, muitos, querendo resolver os problemas dos outros, acham que, agindo desta maneira, está ajudando, fazendo algo de bom e de positivo, mas não. Muitas dessas pessoas estarão, inclusive, interferindo no planejamento kármico dessas outras pessoas. Muitos estarão interferindo no planejamento kármico de outros. Muitos estarão atraindo para si mesmos o karma dessas outras pessoas dentro do seu próprio karma. Então, deixemos que essas outras pessoas consigam, tenham condições de resolver por si mesmas estes assuntos, estes problemas. Podemos sim ajudar de uma outra forma, orientando, auxiliando e ajudando de uma outra forma, mas que não penetremos, adentremos de forma exagerada a ponto de interferir na vida de uma outra pessoa. Podemos ajudar sim, podemos ajudar e devemos ajudar, mas não podemos e não devemos fazer a lição de casa de uma outra pessoa, da qual ela mesma é responsável por resolver aquele problema e aquela questão. Porque se a pessoa não resolver aquela questão, aquele problema, se ela não passar por esta prova, por este teste, em outro momento, esta mesma prova, este mesmo teste, retornará em uma outra situação para que esta pessoa possa resolvê-lo. Porque assim deve ser feito. Assim o espírito cresce, evolui, progride, amadurece, se desenvolve.
Não adianta o espírito querer e tentar se desviar do caminho, ignorar alguma prova, algum teste, algum ensinamento ou alguma lição, porque ele pode, naquele momento, não encarar aquele desafio e até mesmo ignorar ou dar meia volta, se desviando, se desvencilhando daquele obstáculo, não encarando, por exemplo, aquele desafio que ele deve encarar, e procura então se distanciar do problema, querendo resolvê-lo de uma outra forma, mas mal sabe que no tempo certo aquela prova, aquele teste retornará àquele espírito que precisa passar por aquela lição, por aquele ensinamento. E ele mesmo, mas ninguém, o próprio espírito deverá resolver aquela situação, aquele problema, porque é o karma daquele espírito. E somente ele deve resolvê-lo. Somente ele deve trabalhar para saná-lo, a fim de progredir, evoluir, crescer. Assim, os espíritos evoluem, crescem, progridem. Ninguém pode fazer a lição do outro. Dessa forma, estaremos sendo levianos e negligentes para com o desenvolvimento do outro irmão. Fazer a lição de casa de outra pessoa não é a melhor coisa a ser feita. Não é a ajuda que o outro mais precisa. Mas podemos ajudar, orientar, ensinar para que aquele irmão consiga resolver a questão, compreender a lição, o ensinamento e assim passar por aquele teste ou prova. Não tentem, pois, ser como Atlas, carregar o mundo pelas costas, porque ninguém consegue carregar o mundo pelas costas, já que a cada um é dado segundo suas obras. Muitos não conseguem e não suportam o peso demasiado de tais responsabilidades sobre seus ombros, porque o peso em suas costas está demasiadamente pesado. E muitos não se desapegam deste peso imenso sobre seus ombros, sobre suas costas, e acabam tropeçando, caindo, já que mal conseguem andar, mal conseguem caminhar. Tamanho peso acumulado sobre seus ombros e suas costas. A coluna cervical, torácica, lombar, assim como a cabeça, se curvam de uma forma tão iminente para a frente, tamanho peso, que é impossível enxergar e olhar para frente. O peso demasiado sobre suas costas e seus ombros acaba fazendo com que não somente a sua coluna vertebral, sua cabeça, mas o seu corpo todo flexione para frente, se curve para frente, fazendo com que você não consiga olhar para o horizonte, para frente. Mas o peso faz com que você acabe direcionando seu olhar para baixo. E este peso demasiado faz com que suas pernas cambaleiem, seus joelhos fiquem trôpegos, trêmulos, e seu andar, seu caminhar
fique então comprometido. Que peso imenso sobre suas costas e seus ombros, não é mesmo? Quantas coisas acumulastes? Quantas coisas se apegastes? Cada um tem a sua mochila. Cada um carrega a sua própria mochila. Alguns carregam mochilas leves e outros carregam mochilas mais pesadas. E existem aqueles que nem mesmo carregam suas mochilas, porque se desapegaram de tudo. Esta mochila que você carrega em suas costas, que armazena muitas coisas inúteis, acaba fazendo com que você não consiga nem mesmo caminhar. Esta mochila pesada em suas costas obriga você a se curvar para a frente, impossibilitando você de olhar para a frente, de levantar a cabeça. Esta mochila pesada em suas costas impede que você caminhe com passos firmes. Esta mochila pesada, saturada de coisas inúteis, faz com que você mal consiga respirar. Seus passos ficam trôpegos, seus joelhos trêmulos, sua coluna vertebral comprometida com peso se curva de forma perigosa. Sua cabeça, então, inclinando-se para a frente, atordoada com este fardo que você mesmo criou. Esta mochila pesada em suas costas impede você a caminhar. Esta mochila pesada em suas costas faz com que você fique aterrado aqui em nosso planeta. E esta mochila pesada em suas costas impede você de trilhar as montanhas. Esta mochila pesada em suas costas faz com que você não consiga subir, escalar as montanhas até atingir o topo, o cume, o ápice destas montanhas. Existem vários caminhos para se atingir o topo, o cume, o ápice de uma montanha. Existem caminhos mais seguros, caminhos mais retos, mais tortuosos, mais longínquos. Existem caminhos até mesmo mais perigosos. Para subir montanhas, é necessário escolher um caminho. E existem diversos caminhos para se atingir o topo de uma montanha. Mas para escalar, subir uma montanha, é preciso ter mãos, pés, braços, pernas, corpo, a cabeça em uma visão, preparados, capacitados para que não caia, não tropece, não deslize e não sofra uma queda fatal. É necessário competência, habilidade para escalar uma montanha até atingir o topo, o cume dela. Muitos não conseguem escalar uma montanha até atingir o seu cume porque não possuem o preparo, a condição necessárias. E o que dizer de subir uma montanha íngreme com esta mochila pesada nas costas? Seria algo impossível, não é mesmo?
É necessário, então, que se desvencilhem desta mochila pesada em suas costas para que possam subir e escalar estas montanhas, porque existem montanhas diferentes, existem montanhas maiores, menores, mais íngremes, mais perigosas, existem caminhos diferentes, caminhos mais econômicos, caminhos mais curtos, caminhos mais longínquos, caminhos mais tortuosos, perigosos, existem armadilhas. Cada um escolherá um caminho diferente. E a escolha é decisiva. É preciso ter uma visão privilegiada para que se escolha o melhor caminho. Porque uma escolha equivocada pode ser fatal, já que uma queda poderá ser mortal. Para que possam escolher o caminho mais adequado, é necessário uma evolução espiritual condizente, uma evolução espiritual a fim de que a visão consiga atingir todas as direções e escolher o melhor caminho. É necessário uma visão mais ampliada. É necessário que o indivíduo possua uma visão mais apurada para se escolher o melhor caminho e evitar possíveis armadilhas e perigos. É necessário que o indivíduo se liberte, se desapegue desta mochila pesada em suas costas para escalar e subir a montanha íngreme. Esta montanha que simboliza um desafio supremo, um obstáculo grandioso, para que o espírito consiga, então, escalar e subir esta montanha até atingir o seu topo, o seu cume ou ápice. Ele precisa estar preparado. Desapegue-se de tudo para subir as montanhas. Desapegue-se até mesmo desta mochila pesada em suas costas, que você mesmo criou. Liberte-se desta mochila pesada de suas costas, que é um fardo pesado, que você mesmo criou. Esta mochila pesada em suas costas carrega uma excentricidade de coisas fúteis, inúteis ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, à sua evolução. Porque esta mochila pesada faz com que você fique aterrado, mal consiga caminhar, andar. O que dizer então de dar o seu derradeiro salto quântico? Ou então o seu derradeiro voo com esta mochila pesada em suas costas? Será impossível você dar o seu salto, o seu voo derradeiros, porque esta mochila impede até mesmo uma caminhada ou uma corrida importante. Liberte-se desta mochila pesada de suas costas, meu irmão. Não se apegue a coisas que atrapalham o seu crescimento e a sua evolução espiritual. E o que tem nesta mochila são os apegos dos seres. Todo tipo de apego atrelado ao ego, como o orgulho, a arrogância, a vaidade, a soberba, a petulância, o egoísmo, a vaidade, a luxúria, a ganância, a ambição. Enfim, todas as energias trevosas,
todos os sentimentos e emoções negativos, o apego aos bens materiais, o apego às paixões terrenas. Quando eu disse sobre o ego, sobre o orgulho, a vaidade, a soberba, assim como a ira, o ódio, o rancor, a mágoa, a tristeza, a felonia, a cupidez, a lascividade, a promiscuidade, a inveja, o ciúme, a maldade, a agressividade. Enfim, todas essas energias trevosas, atreladas a sentimentos e emoções negativos e autodestrutivos, pesam e muito na balança divina. O que dizer então nesta mochila? A mochila está saturada, impregnada, entupida de energias trevosas, a ponto de transformar a própria mochila num grande arcabouço, num acervo, num compêndio de energias maléficas, pérfidas, malignas, nefastas. Por isso pesa tanto, porque são energias densas, são energias pesadas, são energias que te derrubam, são energias que te fazem cair cada vez mais no abismo, no precipício das sombras, das trevas. Liberte-se imediatamente de todas as energias trevosas. Liberte-se de todas as energias malignas. Liberte-se dessas mochilas pesadas em suas costas que fazem com que vocês caiam. Desapeguem-se dessas energias trevosas para que possam, então, escalar a montanha, subir a montanha e atingir o seu cume, o seu topo, e lá de cima possam vislumbrar o zênite, o horizonte. Atingindo o ápice dessas montanhas, terão dado, então, este grande salto em suas vidas e verão que é apenas o começo, o início de uma jornada indelével. Depois deste salto importante em suas caminhadas, poderão então começar a se preparar para os seus voos derradeiros, pois lá de cima, do topo, do cume, do ápice destas montanhas, enxergarão um horizonte muito maior, terão conseguido atingir um ponto importante, terão conquistado um desafio importante, mas é apenas o começo. Tudo começa com um simples e pequeno passo. Depois de aprendermos a engatinhar, começamos a dar os pequenos passos e depois destes passos, corremos para que possamos aproveitar as oportunidades e escalando estes desafios, subindo ao alto, conquistando então
um objetivo grandioso, damos o nosso salto para que possamos nos preparar para o nosso voo, este voo derradeiro que é tão importante. Preparem-se, pois, para cavalgar as nuvens celestiais de reinos superiores. É preciso que o espírito se capacite e se prepare. O espírito precisa se libertar de tudo. O espírito precisa se desapegar de tudo para que possa, então, depois de engatinhar e dar os seus passos, saltar e voar livremente para universos infinitos. Elimine o seu ego. Liberte-se de tudo aquilo que é pernicioso. Desapegue-se de energias pérfidas. Para que você consiga atingir o outro lado da margem de um rio, existem algumas opções. Você poderá utilizar um pequeno bote, um pequeno barco, para atravessar a outra margem do rio. Uma vez que você usou este bote ou barco para atravessar a outra margem do rio, não é necessário carregar o bote pelas costas. O bote serviu de instrumento para que você conseguisse atravessar a outra margem do rio. Não é necessário carregá-lo nas costas, porque o bote já fez o trabalho, o papel dele, que foi de auxiliá-lo como um pequeno instrumento. Um instrumento de via, um guia, que o conduziu até outra margem do rio. Então seria desnecessário carregá-lo nas costas, mas muitos carregariam o bote pelas costas, porque se apegariam a ele. Chegará um momento, um dia, de que os melhores preparados conseguirão, com seus próprios braços, nadar, enfrentar águas turbulentas e atravessar a outra margem do rio, porque se prepararam e se capacitaram, conseguiram enfrentar águas mais turbulentas. Somente aqueles que conquistarem condições favoráveis e estiverem aptos, melhores preparados, poderão então enfrentar desafios maiores. Enfrentando tais águas e conquistando então, por merecimento, este desafio supremo, que é atravessar o rio para chegar a outra margem nem mesmo este corpo nos pertence. Este corpo físico nos auxilia em nossa caminhada evolutiva. Mas quando perecemos, ou seja, quando
desencarnamos, o nosso corpo físico retorna aos elementos telúricos. Em suma, os elementos químicos de nosso corpo retornam aos elementos químicos do planeta Terra. Nosso corpo vira pó, vira cinzas. E o que restam são somente ossos. Porque o espírito, ele possui uma densidade diferente do corpo físico. Nem o corpo físico nós levamos após o nosso desencarne. A única coisa que levamos depois do nosso desencarne são os nossos conhecimentos, nossas experiências, nossas habilidades, dons, talentos. E tudo fica registrado no nosso arcabouço espiritual. Tudo fica registrado no nosso registro acástico. Então, não devemos nos apegar aos bens materiais nem às paixões terrenas, porque não levaremos após o nosso desencarne físico. Quanto mais nos desapegarmos, melhor para a nossa libertação espiritual. Quanto mais desapegado for o ser humano, menor será o seu sofrimento após o desencarne físico. Quanto mais liberto o espírito for, maior será a sua felicidade. Tudo que existe aqui no planeta Terra é um empréstimo do Todo-Poderoso Deus, do Criador, e tudo aquilo que existe deve ser muito bem cuidado. Devemos ter zelo, devemos preservar e cuidar muito bem de todos os bens materiais com amor, cuidado, carinho, porque são bens que estão auxiliando o espírito em sua evolução de acordo com a missão de cada um, porque cada um tem uma jornada, uma trajetória diferentes. Mas os bens materiais que acompanham o espírito são empréstimos e devem ser muito bem preservados, zelados e muito bem cuidados. Mas não devemos nos apegar. Uma coisa é zelar e cuidar bem. Outra coisa é se apegar. Tomem cuidado. Vocês podem ter amor, carinho, zelo pelos seus bens, mas não se apeguem a eles. O espírito precisa estar liberto de tudo para ascender-se espiritualmente. O espírito precisa se libertar de tudo para que possa se tornar cada vez mais leve, sutil e alce voos derradeiros para dimensões superiores. Desapegue-se de si mesmo, desapegue-se de suas convicções, de suas opiniões, de seus achismos. Desapegue-se de certos ensinamentos já obsoletos. Abra-se para o novo. Seja como uma xícara vazia. Uma xícara vazia também representa o desapego.
A utilidade da xícara está em ser vazia. Uma xícara cheia de chá não pode receber outro chá. Para que esta xícara receba chá, ela precisa estar vazia. Porque se uma xícara estiver já totalmente cheia de chá, como é que ela vai receber novos conteúdos? Ou seja, como é que uma xícara cheia de chá poderá receber outros chás? Para que possamos provar, saborear de coisas novas, precisamos nos livrar, nos libertar, nos desapegar de conteúdos antigos, arcaicos, obsoletos, primitivos, enfim. Para que possamos receber o novo, precisamos estar receptivos, solícitos, esvaziar a nossa mente para que possamos receber o novo. Esvazie a mente como uma xícara vazia para receber novos chás, novos ensinamentos, novas verdades. Uma mente saturada, repleta de convicções, achismos, pontos de vistas, enfim, uma mente repleta de conhecimentos não está preparada para receber ensinamentos novos, porque não há mais espaço para receber verdades novas. É necessário que esta mente, então, se desapegue de suas conquistas antigas. É necessário que esta mente se desapegue de suas próprias convicções, achismos, interpretações, muitas vezes errôneas. É necessário que a mente se purifique, se liberte de tudo aquilo que ela já experienciou, para que então ela possa receber novos aprendizados, novas experiências, novos conhecimentos e novas verdades. Ou então esta mente poderá se confundir e se saturar de muitas coisas, fazendo com que esta mente, então, entre num estado de confusão muito profunda, criando labirintos indecifráveis, incapaz de enxergar uma saída. Mas mentes apegadas a conhecimentos, mentes apegadas a convicções, criarão um pântano de armadilhas, um labirinto pantanoso, lamacento, indecifrável, semelhante a um precipício infindável, onde nem mesmo aquele que criou conseguirá decifrar o enigma. Por tão grande confusão. É o que muitos fazem, é o que muitos criam. Muitos criam ilusões. Muitos criam ilusões holográficas. Muitas mentes perdidas em suas convicções criam labirintos indecifráveis e hologramas, se distanciando da verdade, daquilo que é simples, natural e espontâneo. E muitas mentes engessadas, estereotipadas, cristalizadas em ideias fixas, inflexíveis, não conseguem enxergar
nem a um palmo à sua frente, porque estas mentes complicam-se a si mesmas. Estas mentes criam uma confusão, uma bagunça, que fazem com que elas não consigam raciocinar em algo tão simples. E estas mentes inflexíveis acabam se distanciando da luz, da verdade, e se aproximando, então, da ilusão das trevas. Libertem-se do seu ego, desapeguem-se de tudo aquilo que te afunda. Sejam, pois, como esta xícara vazia, receptiva e solícita, que não se apega a nenhum conteúdo que nela existe, porque a utilidade da xícara está em ser vazia. Esvaziem a mente de todos vocês. Esvaziando a mente, poderão receber energias renovadoras, energias prósperas. E vocês poderão transmutar energias, dar o grande salto quântico, enxergar a luz no fim do túnel. Esvaziem a mente e sejam mais flexíveis, adaptáveis, maleáveis, como a água. A água, ela é a substância mais macia do mundo. Ela é maleável, flexível. A água é cristalina, pura, transparente. E ela consegue se adaptar e se moldar a tudo. Ela não recua diante de nenhum obstáculo. Ela contorna os obstáculos, preenchendo-os logo em seguida. Ela vai tomando forma, alimentando o seu meio. Adquiram esta capacidade de adaptação, flexibilidade e maleabilidade da água, e sejam, pois, puros e cristalinos como a água, que a tudo alimenta. A água que jorra da fonte e que flui por onde passa, não teme nenhum obstáculo, não recua, mas confiante, tranquila e infalível, ela abrange tudo. Sejam como a água, meus amigos, meus irmãos. Gratidão.